Pronto. Então, vamos lá. Então, pessoal, tá aparecendo aí? Tá. Então, pessoal, vamos lá. Boa noite a todas e todos. Então, aqui? Eu só vou se apresentar. Tá. Então, pessoal, mas acho que dá para ouvir sim. Vamos começar a nossa roda de conversa de hoje, que eu não sei qual é, acho que é a sexta, algo assim. Sobre, como vocês estão vendo aqui, educação matemática afro-referenciada, tá? Então, hoje, nós estamos com uma aula. Bom, estamos recebendo dois convidados, uma convidada e um convidado, que é a Tamires Purificação, que está aqui do meu lado. Eu vou apresentar a Tamires muito brevissimamente, depois ela vai falar melhor. Mas a Tamires é minha orientanda de doutorado no momento, está fazendo doutorado aqui em Educação Matemática na UFRJ, e também fez mestrado em Educação Matemática aqui também, na UFRJ, e fez graduação na Universidade Federal da Bahia, porque ela é lá de Salvador, modéstia à parte, né? Isso. E trabalhou no mestrado também, doutorado, com temas relacionados à educação antirracista, né? Então, não vou falar muito, porque ela vai falar melhor. E também, atualmente, é professora na UERJ, campus de São Gonçalo. Beleza? E nós vamos receber também, que está chegando daqui a pouco, participando remotamente, o professor Ivanildo Carvalho, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, campus de Caruaru, e lidera... Fala. Hã? É muito bom. Exatamente, é muito bom, isso aí. E o Ivanildo lidera um grupo de pesquisa chamado Aya Sankofa, que também trabalha com educação matemática a partir de referências africanas e afro-brasileiras, né? E afrodiaspóricas, na verdade, como eu gosto mais de falar. Beleza? Depois eles dois vão se apresentar melhor. E hoje nós vamos ter uma aula multi-institucional, tá? Porque nós temos aqui participando remotamente também alunos da Tamires, lá da UERJ, campus de São Gonçalo, e também alunos do Ivanildo, lá de Pernambuco, que também vão participar aqui à distância. Então, é uma aula hoje envolvendo 3 instituições, beleza? E, na verdade, a aula que vem também vai ser assim, da Amanda, lá da Unesp. Mas, enfim, aí o Ivanildo vai chegar daqui a pouco. E aí, então, Tamires, agora a palavra é sua. Obrigada. Só que você tem que botar o PDF, senão você não vai conseguir passar. Entendeu? Tá no cantinho. Tá. Que aí eles estão vendo lá. Tá. Acho que é isso, né? Bom, gente, boa noite. Queria agradecer, Vitor, pelo convite, né? Mais uma vez. Acho que é a terceira vez que eu venho conversar de matemática na escola. E é sempre diferente, né? São turmas diferentes, pessoas diferentes. O Washington está aqui também, participando, Carol. Enfim, então, assim, está participando com vocês aqui, falar um pouco dessas leituras. Enfim. Mas eu queria falar que também vocês podem fazer perguntas, participação, são bem-vindas. Eu trouxe uma apresentação para ajudar esse diálogo, né? E a gente está chamando de educação matemática afro-referenciada e antirracista. Eu tenho que descer, né? Pronto. E aí, sobre as reflexões de hoje, a ideia é trazer um pouco para a gente uma parte mais teórica, mais introdutória de pensar, compreendendo a estrutura racial brasileira, como que isso foi formado, por que a gente fala de raça, enfim. A gente já teve uma aula de decolonialidade que foi um pouquinho. Ótimo. É bom que já vai estar conectado. Pensar quais são as contribuições sociais na nossa formação, tanto inicial quanto continuada, né, de pessoas que ensinam matemática, e quais são os caminhos possíveis para a gente construir novas perspectivas, né? Como que a gente potencializa e leva essas referências onde a gente estiver atuando. Vamos lá. E aí, para começar... Será que está passando na apresentação? Acho que sim. Vê se está passando. Só para ver se está passando. Está passando sim.
Ah, tá ótimo, então. E vocês estão ouvindo bem também? Estamos ouvindo bem. Então, beleza. Então, por que... E aí, algumas provocações iniciais. Por que discutir uma educação... Só um segundo. Deixa eu ver se está... Sim, está gravando. Por que... Calma. Discutir... Pronto. Pronto, obrigada. Por que é importante discutir uma educação afro-referenciada? A gente entender também que a educação não é neutra, então sempre existe um tensionamento político, existe uma intencionalidade quando a gente pensa em educação, é importante saber isso. E pensar qual o lugar que a gente ocupa na sociedade, se a gente está no lugar que a gente ocupa lugares de privilégios, ou se a gente reforça esses privilégios para outras pessoas ou não, ou se a gente contribui para estereótipos, como a gente, Vitor sempre fala, quando a gente pensa na matemática, o lugar que a matemática é colocada como esse lugar de poder, às vezes não é para todas as pessoas, né? Por exemplo, quem vem da periferia não tem acesso, ou vai ser o estudante que é colocado naquele lugar de estudante que dá trabalho na escola, que não gosta de matemática, enfim. Então, assim, enquanto profs, como que a gente pode estar reforçando essas estruturas ou descolados disso, né? Aí, quando a gente pensa, a evasão escolar, quem são as pessoas que mais têm, qual o gênero que mais tem evasão escolar, isso faz parte dessa estatística. Qual é o... pode entrar. Boa noite. Quais são as características fenótipicas dessas pessoas? Eu acho que alguém falou. Peraí. Ah, tá. Boa noite, bem-vindo, pessoal. Oi. Você quer alguma coisa? Então tá, vou avançar um pouquinho. Aí, só para me apresentar um pouco, né, das coisas que eu tenho pensado, o Vitor falou um pouquinho, eu estudei na Federal da Bahia, sou de Salvador, vim para o Rio para fazer mestrado, as minhas pesquisas são sobre educação financeira, e um pessoal até que eu fiz estágio no período passado, né, se você lembra, que eu fiz Magnaldo por conta do PEMAT. E tenho pensado um pouco sobre diversidade racial, sobre visibilidade de mulheres na ciência, enfim, são temas que me interessam. E aí, agora eu estou no doutorado, o Vitor está me orientando. No final, eu deixo meus contatos, se alguém quiser entrar em contato também. Tá. E aí eu trago essa para a introdução, né? Pensando, considerando que existe, a gente hoje tem muito falando sobre o racismo estrutural, entendendo que é uma estrutura que organiza a sociedade. Então, a gente vai ter casos individuais de racismo, de pessoas que têm discriminação com outras, mas a gente tem, por exemplo, vamos falar também do racismo institucional, como isso se dá nas instituições. Então, se a gente pensar os cargos de liderança, como tem gente, quem ocupa esses cargos de liderança, ou quem são, como a polícia atua em determinados lugares, a gente vê direto, tem a Operação na Maré, enfim, e aí, como a gente já viu, caso atira primeiro, depois pergunta quem é, então, assim, como que essas instituições, elas já são criadas, né, colocadas, teve um caso também de um torcedor que estava no estádio, que vocês viram, e ele foi preso porque ele tinha características de um criminoso, e aí depois que prenderam ele, ele foi retirado do estádio, foram ver que ele não era o criminoso, mas pelo estereótipo, pela característica dele, ele foi confundido com uma pessoa que tinha cometido um crime. Então, assim, só por ser uma pessoa negra. E aí a gente tem toda essa articulação, né, que a gente vai entender que há uma estrutura que designa quem são as pessoas que vão sofrer algum tipo de discriminação e quem vão ser as pessoas que não, ou que às vezes não sofrem preconceito, enfim, mas não necessariamente pensando em estrutura de poder. Então, tá. Então, trazer essa existência do racismo, que ainda assim a gente ainda vai ter em alguns lugares as pessoas falando que não existe racismo no Brasil. E de onde que vem essa ideia, né? E como que isso se reflete também na sala de aula? Se a gente pensar o colorismo, que é, a pessoa tem um tom mais claro, ou a pessoa tem um tom mais escuro, vai falar, vocês já viram essa frase? É branco demais para ser negro e é negro demais para ser branco. E a pessoa fica ali naquele, com muitas aspas, no limbo, né? Então, é o pardo, enfim. A pessoa, às vezes, não sabe nem como se classifica. Porque ser negro, historicamente, foi colocado como ser algo ruim, né? Então, assim, hoje, cada vez mais, a gente está tendo discussões sobre isso e entendendo como que isso é designado. Então, a gente vai ter as cotas raciais, também as bancas de heteroidentificação, que a pessoa vai lá para ver. Tudo isso está dando esse pano para a manga de entender que a gente precisa aprofundar nas discussões, né? Porque a gente tem pessoas que são essa mistura mesmo, né? Tipo, tem a ascendência indígena, ou ascendência, enfim, até europeia,
mas que não necessariamente são brancas. Aí tem gente que vai falar, mas não existe pessoas 100% brancas no Brasil. Mas é latina, e quando vai para fora do Brasil sofre preconceito. Enfim, tem várias coisas, várias camadas que a gente pode pensar, mas essa referência que vai falar que em algum momento na história do Brasil a gente achava que existia um paraíso racial. Então, por isso que algumas pessoas falam que não existia uma democracia. No Brasil não tem preconceito, por quê? Não foi igual nos Estados Unidos, que teve segregação, né? Tinha lugares para brancos, lugares para negros. A gente nunca teve isso aqui. Então, assim, isso está muito associado a esse discurso que é meritocrático. Tipo, uma pessoa ela só não conseguiu determinada coisa porque ela não fez o suficiente. Se ela veio de determinado lugar, ou ela não teve oportunidade, ou teve oportunidade, não agarrou. Enfim, então, assim, se a gente não tem racismo, se somos todos iguais, todos humanos, e só existe o mérito, então quem não fez o suficiente não acordou mais cedo. Tem até uma frase que é péssima. O que você fez de meia-noite às 6? Que o pessoal fala brincando, né? Mas se justifica e coloca nesse lugar de você ter que dar o melhor de si para poder entregar, enfim. Mas todos esses discursos escondem várias camadas de preconceito e de desigualdade, né? Assim. Então, quando a gente... Posso falar? Claro. Então, eu queria fazer 2 comentários, né, assim, com relação a isso que a Tamires falou até agora. Primeiro que tem muito essas falas racistas, né, que são muito, assim, até banalizadas no Brasil. Então, ela estava falando, estava lembrando que eles falam preto de alma branca, né, assim. Sim. Eu acho que isso mostra muito esse racismo, que, na verdade, vai além da cor da pele, porque na construção histórica do Brasil, o negro é associado a coisas ruins, a falta de trabalho, assim, e o branco é associado a coisas boas, né? Uma herança europeia, que supostamente é culturalmente superior, etc., né? Assim. Então, essas expressões, elas refletem isso, né? Assim. Um outro comentário muito rápido também com relação a essa questão que ela falou da meritocracia, né? Tem até algumas memes que retratam isso, mas assim, da onde a pessoa começa. Qual é o... Então, uma pessoa que tem assim, aqui na universidade, eu acho que isso é muito evidente, né? Assim, uma pessoa que... Outro dia a gente teve um debate sobre ensino de cálculo e, um aluno levantou na engenharia, né? Sobre ensino de cálculo na engenharia, que tem uma reprovação altíssima, etc. Aí um aluno levantou que era, por acaso, era negro, mas além disso, morava, ele falou onde ele morava, um lugar bem longe, assim. Aí ele falou, eu demoro 5 horas de transporte público para ir por dia. Eu vou estudar que horas, cálculo, assim. Então, essa coisa que não é igual. Aí, mas mesmo assim, aqui tem esse discurso, né? Que é o que a Tamires está falando. Quem quiser, estuda que vai conseguir. Mas como assim? Um cara que mora na Zona Sul, que tem tudo, tem pai, mãe, tem comida, roupa lavada, e uma pessoa que tem que trabalhar, que mora longe, que fica não sei quantas horas na condução por dia, e vai querer dizer que é a mesma coisa, assim, que as pessoas têm as mesmas oportunidades, assim. Estudou na escola que às vezes nem tinha professor de matemática, né? Exatamente. Sabe, chegou na faculdade, a gente está falando isso ontem na aula de ontem na UERJ, chegou na faculdade e não sabe nem o que é uma função injetora, sobrejetora. E aí já vai para cálculo e passa por cima de tudo isso, né? Então, todo mundo é parada obrigatória, mas não necessariamente, né? Então, e esse discurso meritocrático é mais forte, acho que isso é muito importante a gente conversar hoje. É mais forte nas disciplinas ditas exatas que nas humanas. Porque existe esse pensamento que é completamente equivocado, que matemática é uma coisa só da lógica. Então, se você pensar logicamente, você vai se dar bem independente de qualquer outra coisa. E isso mostra como a matemática não é neutra politicamente também. Sim. Vai aparecer isso daqui a pouco. Tem uma fala. E... tipo, editado. Agora passou. Passou? Passou. Tá agora. É, e aí, também é importante a gente entender a diferença entre esses 3 termos. Alguns autores vão falar. Que é a diferença entre raça... Quando vai falar alguém, eu vou continuar. A diferença entre raça, racialismo e racismo. Então, a raça é uma ideia que ela foi criada, essa ideia de raça. Ivanildo. Ivanildo. Oi. Tudo bom? Oi, boa noite. Boa noite. Então, esse é o Ivanildo, professor da Federal de Pernambuco, que eu acabei de apresentar rapidamente. Então, Tamires está falando aqui, daqui a pouco você entra, tá?
Ah, tá bem. Valeu. Boa noite, pessoal. Tamires. Tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem? Valeu. E foi criada para justificar, hierarquizar, inclusive, a colonização, né? A escravização e a dominação. E a gente vai ter, por exemplo, a ciência tentando justificar e dizer quais os povos, através daqueles testes biológicos, do tamanho do cérebro, de várias coisas, para tentar justificar e dizer que algumas pessoas eram inferiores a outras, né? Então, para ver se a raça branca ela era superior à negra e etc. Então, vocês já ouviram falar disso? Esses testes que existiram? Tem até aquela mulher que foi exibida, como era o nome dela, que foi colocada como se fosse um animal no zoológico. Era muito comum ter essas coisas, né? Pessoas negras animalizadas. É um caso bem famoso. Eu não lembro o nome dela também. Não foi só uma, não. Não, esse é porque foi o que foi bem famoso, mas que eram exibidas como animais mesmo. Assim. Preto e negra, mas esse o nome dela. Na época colonial, existiam zoológicos, era mais na Europa isso, né? Mas existiam zoológicos de pessoas. Pessoas não brancas eram exibidas como animais. E aí todos esses testes nesse lugar da ciência, né? Tentando ver quais as diferenças entre as raças, a gente tem essa ideia de raça como para poder fazer essa classificação, né? Que não é só social, mas parte de uma ideia do biológico. E aí entende-se que não existe uma diferença biológica, né? Aí vem, por isso que depois vem essa outra coisa da raça humana, somos todos humanos, mas aí esconde toda essa outra parte. E aí, quando a gente pensa no racialismo, ou seja, a gente se racializar, entender qual a raça que a gente pertence, se é negra, e aí pela classificação do IBGE, negros são pretos e pardos, e a gente vai ter amarelo, indígena, brancos. É importante a gente se racializar, porque aí hoje a gente tem, por exemplo, as políticas públicas, elas são feitas e destinadas baseado nessas estatísticas, né? Então, quando a gente fala, não, eu sei que em determinado lugar eu tenho poucas pessoas negras, eu tenho muitas, ou na universidade, no curso de matemática, tudo isso vai sendo definido e classificando. E aí tem até uma coisa que alguns autores vão falar também, que a pessoa negra ela é racializada, mas quem não é negro tem vergonha de se racializar às vezes. E não é sobre isso. Eu acho que todas as pessoas, quando elas entendem qual é o pertencimento racial, ela entende. Não, eu ocupo um lugar de privilégio. Não, eu não ocupo qual lugar que eu ocupo na sociedade? Como que eu atuo relacionado a isso? E aí, até entender quais são os privilégios que vêm junto, né? E aí, quando eu estou falando de privilégio, não é só como uma coisa extraordinária. Às vezes é o exercício básico. Exemplo, entrar numa loja e não ser seguido pelo policial. Ou ter acesso a pessoa, você chegar em um determinado lugar e aí a pessoa pergunta para você, você trabalha aqui? E às vezes você não pode estar frequentando um certo lugar sem só por frequentar, né? São várias, o preconceito se expressa nesse lugar. E aí a gente tem o racismo, que é essa outra, no caso, é você usar dessa ideia de raça para a opressão. Então, entendendo que quando a gente pensa entre negros e brancos, a pessoa branca ela pode sofrer preconceito por causa da altura, por causa do tamanho, aquela coisa, os apelidos, mas como a gente está falando de uma estrutura de poder, a gente não pode falar que o branco sofre racismo. Então, mesmo que isso seja óbvio de ser dito, é importante dizer, porque ainda tem gente que vai falar, mas o racismo reverso e tal. Quando a gente fala de racismo, pensando nesse racismo que é usado, que já vem historicamente sendo produzido, não existe. A gente pode falar de preconceito, de, enfim, piada, bullying e tal, mas são coisas completamente diferentes. Aqui a gente está falando de uma organização que estruturou a vida de pessoas. Tipo, acabou a escravização e no dia seguinte as pessoas estavam sem ter como viver, né? Estavam indo para as comunidades, para as periferias, enfim. Não, só posso falar. Fale. Só reforçar isso que a Tamir falou, que eu acho que isso é muito importante entender, porque é um discurso que a gente ouve muito, tá? E é importante dizer assim, não existe racismo contra branco. Racismo é sempre anti-negro ou anti-indígena, né? Assim, não, aqui no Brasil. Aí a gente tem em outros Brasil. lugares de uma outra forma, né? Sim, tô falando como aqui judeus no Brasil. E tal. Mas, exatamente. Mas por quê? Porque o conceito de racismo, digamos assim, a ideia de racismo, não é isso que é um ficar sacaneando. Por exemplo, quando eu era pequeno na escola, eu sempre fui muito branco. Então,
as pessoas me sacaneavam, assim, que eu ia na praia e ficava rosa. Mas esse tipo de coisa não pode ser caracterizado como racismo, porque o racismo está sempre baseado numa estrutura de poder. Então, não é simplesmente um tipo de pessoa contra a outra. É um grupo social que está, historicamente, numa situação de privilégio e um grupo social que está, historicamente, numa situação de subordinalização, que, como a Tamires falou, impede as pessoas brancas têm muito mais chance de passar numa entrevista de emprego com uma pessoa negra. Várias situações que caracterizam esse privilégio. Então, o racismo está sempre baseado nisso. Por isso que a gente não pode falar, não existe racismo contra brancos. Porque o racismo tem a ver com a estrutura de poder que determina as nossas relações sociais. E aí eu trago também a citação de Fanon, que ele vai falar sobre esse lugar da zona do não ser, que foi destinado, e aí se a gente pensa, né? Como que a raça, ela cria essa definição de quem vai estar em cada lugar. A gente tem pessoas que se racializam, pessoas que não se racializam, e o racismo, que é essa estrutura que designa e classifica as pessoas. Então, ou seja, é como se a pessoa negra ela estivesse nesse lugar do não ser, né? Não é um ser social, não vai ser bem vistos, como a gente falou um pouco atrás. Ser negro está colocado no lugar ruim. Então, às vezes, eu já vi algumas pessoas falando, acho que foi na última vez que a gente falou isso, tem crianças que estão lá e vão falar, não sou negra, não, eu sou morena. Ou, não, aí pinta o lápis cor de pele, pinta com aquele lápis rosa, né? Hoje até tem algumas marcas que estão fazendo lápis de vários tons de pele para poder tentar trazer isso. Mas por que a criança não quer se colocar nesse lugar? Ou então, quando você vai falar sobre um caso, tem aquelas piadinhas na sala de aula que às vezes a gente ouve, faz de conta que não ouviu. Tipo, vários xingamentos, né? Nem lembrei de nenhum agora. Mas, enfim, que é tipo uma brincadeirinha, mas que é uma ofensa. E aí, às vezes, a própria pessoa negra, que você olha assim, você olha para ela e fala, você é negro e está fazendo piada racista. E, às vezes, a pessoa faz isso justamente até para tentar ser aceita, né? Então, assim, é um lugar de não ser, assim, por justamente ser comprado esse lugar de ser inferiorizado. Enfim, vou avançar um pouquinho. E aí, quando a gente pensa nessa estrutura de como que o Brasil ele se organiza, ressignificar essa ideia de raça é muito importante para a gente parar de achar e de reforçar esse estereótipo de que quem é inferior e quem não é inferior, que às vezes é muito sutil, assim. Quando você vai a algum lugar e você vê, por exemplo, a pessoa que vai te atender é uma pessoa negra e a gente fica surpreso, tipo assim, nossa, sabe? Ou eu chego na escola, me pedem, eu chego na UERJ e pergunto, você é professora? Não, você não é aluna? Então, assim, se fosse uma pessoa, uma mulher branca, ninguém falaria isso. Ou, chegava na escola, quando estava no PIBID, me pediam uma carteirinha da escola, pensando que eu era aluna. Ou, já está em lugares e, enfim, não ser validado esse lugar, por exemplo, meu, de ser professora de matemática, de ensinar uma disciplina, de estar em determinados contextos, de estar produzindo coisas que são intelectuais, né, ditas intelectuais. Enfim, então, assim, ressignificar isso e falar, por exemplo, estar na sala de aula e trazer estudantes que você vê lá, são mais quietos. A gente estava até falando no conselho de classe da escola esses dias sobre um estudante que tem muita dificuldade em matemática, em muitas matérias, porque parece que ele não teve uma boa base na sala de aula. Aí a coordenadora chamou a atenção para um ponto, porque ele é... Boa noite, gente. Porque ele é o único estudante retinto da sala. E ele é um estudante que você observa que ele se exclui. Então, assim, a exclusão dele não é só uma exclusão por não ter conhecimento técnico, tipo, não sabe biologia, não sabe matemática, mas é uma exclusão porque ele se olha nos colegas e ele não pertence àquele contexto, ele não se vê, porque ele é excluído. Caiu a chamada? Pelo que eu percebi, sim. Acho que deu uma travada lá. A gente fica logo pensando, né? Será que foi a Eu gente? pensei que eu tinha caído também. Eu também, eu até desliguei a câmera porque minha internet está muito fraca. Eu tô pelo celular, eu tô com medo de acabar. Mas agora todo mundo começar a olhar como que traz ele para, tipo,
você tem uma dificuldade, mas tem outro que também tem. Então, assim, quantas vezes a gente está em determinados lugares e a gente não se sente parte, e aí imagine isso e a gente se sente mal, imagine isso na adolescência. Então, assim, em vários contextos. Mas só fazendo um gancho, que a gente está aqui para pensar no ensino, né? Eu vou avançar um pouquinho, eu falei bastante. Se quiser falar alguma coisa, ao contrário. Como você chama? Tomé. Tomé. Eu queria saber de que forma eu, como professor, nesse lugar, na sala de aula, como que eu contribuo mesmo assim, voluntariamente para que esse estereótipo, esse cenário, esses brancos, assim, seja reduzido, que essa discrepância, essa diferença não seja tão grande. Como que eu me porto nessa situação para sair essa... Sim. Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que não tem uma resposta única também. Mas eu acho que, na minha visão, pelo menos eu, como me vejo enquanto professora, por exemplo, eu sou uma mulher negra. Quando eu chego na sala de aula, tem dias que eu não preciso chegar na sala de aula e falar sobre racismo, porque só de estar ocupando esse lugar já é muito significativo. Então, tento me ver nesse lugar, assim. E aí, por exemplo, quando eu chamo alguém para ir no quadro fazer uma atividade, eu chamo aquele estudante que fica mais quieto e vou ajudar. E às vezes é dar protagonismo para esses estudantes. E entender também os exemplos que a gente dá. Então, às vezes a gente faz se a gente olhar os livros didáticos, tem até um trabalho aqui no PEMAT que foi sobre isso, né? De perguntar quem você vê como cientista e quem você vê como não cientista. E aí eles apontavam só as pessoas brancas. Então, às vezes, são coisas muito sutis. Tipo, quando a gente faz slide, a gente coloca a apresentação e só coloca aqueles recortes que são pessoas brancas, ou quem ocupa o lugar de poder, quem é o médico, quem é o advogado, quem é a determinada posição, e a gente ressignifica e traz outros exemplos. Tipo, traz a imagem, uma figurinha de uma pessoa negra, traz um advogado, enfim, traz exemplos que são concretos de pessoas que existem, personalidades que existem de fato. Porque essa criança, né, vai passar a se enxergar nesse lugar de pertencimento também, né? Nossa, eu posso ser isso também. Eu quis fazer doutorado em matemática, ensino de matemática, educação matemática, porque eu vi várias mulheres doutoras em matemática quando eu vim para um evento aqui no Rio. Então, assim, falei, nossa, eu também quero, nem sei o que é isso, mas quero fazer também. E é muito real, porque eu não tive muitas professoras mulheres de matemática, mas em algum momento isso chegou para mim. Então, assim, esse protagonismo e também entender, tipo, a gente fala de matemática como esse lugar inacessível, né? Mas, às vezes, ressignificar isso como entender que nem todo mundo vai tirar as melhores notas, mas é saber que você está ali na sala de aula, eu vou insistir nesse estudante, sim. Porque tem ali uma pessoa que às vezes está pedindo socorro, né? Tipo, às vezes a dúvida falou, gente, tem dúvida em alguma matéria antiga? Não, tem vergonha de falar. Hoje eu vou fazer uma revisão, sei lá, de operações com números inteiros. Estou dando aula para a terceira série do ensino médio, mas eu vou fazer uma aula sobre isso. Porque vai ter alguém lá que tem dificuldade nisso, que às vezes tem vergonha de falar. Então, esse olhar humano que a gente vai tendo na sala de aula, que eu não estou falando sobre raça diretamente, mas eu estou trazendo esse protagonismo para outros estudantes. Tem uma turma, uma aluna, né, uma das turmas do ensino médio que, enfim, falta muito, várias questões. Você começa a ver o perfil que é muito parecido com aquele que pode se tornar uma evasão escolar. Então, como que eu consigo me aproximar desse estudante, ou levar esse caso para a coordenação e falar, olha, isso aqui está acontecendo isso. Então, é um estudante, chama humanizar esse estudante, né? Essa estudante. E aí teve agora, recentemente, um festival na escola que tocaram. E aí, quem não participava da aula, mas estava lá tocando, fazendo outras coisas. Então, às vezes, a gente só dá protagonismo a quem já é muito bom, e quem não é, com muitas aspas, a gente não olha, não enxerga como parte da sala de aula. Então, assim, eu acho que tentar falar, nossa, então vou fazer alguma aula, sei lá, vou relacionar com música, se vão apresentar alguma coisa, enfim, tentar coisas que consiga aproximar mais, né? Assim, humanizar de fato, eu acho que é um grande desafio. Tem dias que a gente vai conseguir, não. Tem dias que as aulas são péssimas, porque, imagina, uma sala de aula, 40 estudantes, a gente dá 40 horas de aula, né? Depender de quanto você trabalha. Tem dias que não é possível, mas eu falo sempre nas minhas turmas, a gente vai salvar o mundo? Não, mas eu posso fazer alguma coisa hoje. E o que eu posso fazer hoje para tentar humanizar esses jovens? E aí é em direção a isso, né? Vou avançar um pouquinho, porque tem algumas coisas que a gente traz, que eu trago aqui no slide, que fala disso. A gente teve esse período de envelhecimento. Só acrescentar também uma coisa, daqui, assim, tá? Peraí. Como é que eu acho assim, inclusive tem uma
uma intelectual que é muito importante, que é a Angela Davis. Não sei se vocês ouviram falar nela, que é uma filósofa negra estadunidense, também é muito engajada nessa luta, questões raciais. E ela tem uma frase que eu acho que é muito importante a gente pensar, e como o Tamires falou, a resposta à sua pergunta é complexa, né? Mas ela fala o seguinte: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, por isso que, inclusive no título da apresentação de Tamires, tem educação antirracista. Isso não responde a sua pergunta, tá? Mas eu acho que ser antes, porque se simplesmente falar assim, eu não sou racista, isso coloca a gente, principalmente quem é branco, né? Assim, porque eu acho que as pessoas brancas são educadas para serem racistas na sociedade brasileira. A gente convive muito com coisas assim que naturalizam o racismo. Então, eu acho que não ser racista, mas isso, principalmente pessoas brancas, até pessoas negras também. As pessoas brancas e as pessoas negras precisam ser antirracistas. Porque se a gente falar que eu não sou racista, isso acho que nos coloca numa posição de neutralidade. Tipo assim, aquela pessoa que fala assim, eu não sou racista, muitas pessoas brancas falam isso. Eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. Você pode até ser casado com uma pessoa negra e ser racista. Ou eu não sou racista porque para mim é todo mundo igual. Acontece que pode ser todo mundo igual para você, mas na sociedade brasileira não é todo mundo igual. Porque é isso, as pessoas negras não têm o mesmo privilégio das pessoas brancas. Então, não adianta falar, não sou racista porque eu considero todo mundo igual. É preciso ser antirracista. E aí, como também está falando, é ter uma atenção. Acho que o primeiro passo é ter consciência disso. Assim. Então, ter essa atenção permanente. O que você pode fazer no dia a dia? E quando a gente pensa, principalmente em escola pública, quem são os estudantes que são colocados como é ruim em matemática, ou é bom, e você deixa de lado? Isso é muito forte, é muito marcante. E às vezes é uma criança que chegou lá, veio de uma escola, passou, teve a aprovação, enfim, ou não sabe multiplicação, aí passou. Aí não sabe divisão, aí vai passando. Aí chegou em algum lugar, né? Ou aprendeu alguma coisa, mas aí comprou esse lugar de que não sabia nada mesmo, porque veio da periferia, porque veio de um bairro que não tem aula, que teve operação no bairro, aí faltou aula, teve várias questões. Chegou em algum lugar, vai terminar, vai abandonar a escola, vai ter que parar de trabalhar porque vai ter que ajudar a família, enfim. Então, assim, quando a gente pega a estatística e faz esse recorte racial, quem são as pessoas que ocupam esse lugar? Então, assim, como que a gente consegue, de alguma forma, contribuir para ressignificar esse lugar? E aí, tipo, trazer essa parte aqui é entender que não foi à toa, né? A gente teve, por exemplo, expectativas eugenistas no Brasil de que tivesse, em 2020, não teríamos mais pessoas negras no Brasil. Tinha uma ideia de embranquecimento, até tanto que a gente vê por que o Sul tem muitas comunidades europeias, então alemã e tal, teve um financiamento mesmo pela Constituição de trazer pessoas de outros países, ter relacionamentos, essa ideia da miscigenação, para justamente embranquecer a população. Então, isso era tido como algo comum, mas tinha uma intenção disso, era tipo, não ter mais pessoas negras no Brasil, porque a ideia era embranquecer. Tem até aquela ideia do limpar péssimo isso, mas limpar o útero das mulheres, vocês já viram? Tipo, limpar a população, fazer mais clara, ser mestiço. O Brasil é um país racial, paraíso, ou é mestiço, é formado por negros, indígenas e brancos, como se fosse uma festa, né? Aí vem o carnaval e traz isso como uma alegria e tal. Mas tinha uma intenção de que não tivesse mais negros, porque a ideia do negro era algo ruim. Informações de atrás. A ciência europeia do século XIX era bastante racista. Uhum. De uma forma geral, eles tentavam se colocar como superiores ao resto do mundo. Não era europeu, era inferior. Aí tentavam se utilizar de pseudociências, como frenologia, para tentar provar. Tá? Mas parece que no pós-holocausto isso daí chove. Tá? Neles, né? Quando eles viram o resultado disso, né? Eles começaram a refletir sobre aquilo que eles viram. Né? A partir de que momento
essas reflexões antirracistas começaram a fervilhar. Eu acho que está no próximo slide. A gente teve algumas experiências do Brasil. Parece que vai ser um passo, né? Sim, porque parece. Essa é uma boa pergunta. Diego, né? A gente tem uma. Ele foi aluno da turma que eu fiz estágio aqui com o Agnaldo. Enfim, é importante entender que os movimentos negros eles sempre resistiram. Então, assim, porque os brancos foram legais e deram as cotas, ou porque não sei o quê. Não, a gente teve, sempre quando teve um movimento, e aí se a gente pensar o Holocausto, todo esse caos, né, que existiu o Homem-Ariano, enfim, mas a contrapartida disso, sempre existiu um movimento de resistência, seja lá na Europa, seja aqui. Então, aqui no Brasil, a gente teve a experiência do Teatro Negro, do Teatro Experimental do Negro, que foi fundado por Abdias do Nascimento. Esse é um nome. Quem aqui conhece Abdias do Nascimento, eu já ouvi falar. Ninguém. Anota esse nome, que é bem importante. Ele foi um dos grandes líderes. Então, é um dos grandes nomes de líderes negros brasileiros que foram fundamentais contra o racismo à época. Então, assim, seja através eles faziam teatros de rua até, né? E eram experimentações para questionar o lugar do negro na sociedade brasileira. Então, assim, porque vocês estão querendo... Ele foi deputado, né? Ele foi até deputado federal. E, assim, Kabengele Munanga também, que trouxe e começaram a reivindicar esse lugar da identidade nacional brasileira. Quem são as pessoas que ocupam esse lugar? Então, hoje a gente tem vários autores que vão falar sobre isso e tensionar, né? Essa ideia da mestiçagem, que ser mestiço não é algo tão romântico assim, tem uma camada de opressão que existe, uma desigualdade, eu acho que entrou alguém, uma desigualdade que existe. Tá. Então, assim... Perguntou se o pessoal estava lá conhecendo. Tá. Então, assim, são personalidades, inclusive, que teve um apagamento da história. Por exemplo, vocês conhecem, todo mundo ouve André Rebouças, o túnel. Mas vocês sabem quem foi André Rebouças? Quem foi André Rebouças? Eu estava dele que... Foi engenheiro. Isso. Os irmãos Rebouças, eles contribuíram na construção de alguns lugares do Rio, foram homens negros, livres, eles foram nascidos livres ou eles se tornaram? Não tenho certeza dessa informação, mas foram homens negros que contribuíram com as construções no Rio de Janeiro. Então, assim, quando a gente pensa nesse imaginário, por exemplo, falam Machado de Assis e outras personalidades que também foram pessoas negras e não tem isso em destaque, tipo, foram embranquecidos, que é justamente essa ideia. O que foi produzido, ou quando a gente pensa, o que foi produzido de bom no Brasil, não foi produzido por pessoas negras, porque lembra que a ideia do negro é sair em um lugar ruim? Então, quando a gente traz essas personalidades, essa ideia da resistência, e vai entender que sempre houve esse tensionamento e esse questionamento para ter visibilidade, para ter as cotas raciais. Hoje a gente tem uma lei que fale sobre... vou passar aqui, tem um monte de coisa. Uma lei que fala sobre a importância da história cultural afro-brasileira, né? E da obrigatoriedade, não só a importância. Tipo, precisa estar na escola, justamente, para ressignificar esse lugar da identidade, né? O André Rebouças, Antônio Rebouças, né, que dá o nome ao Túlio Rebouças, foram como dois engenheiros negros brasileiros na época que ainda havia escravidão, né? Assim. Então, eles não só eram engenheiros negros que havia pouquíssimo, como também eram ativistas, abolicionistas. E a gente vai ver que a gente vai ter uma aula sábado de manhã na Pequena África, que não está marcada, mas vai ser em outubro, que tem aquele prédio, tem do lado do Carlos Valongo, aquele prédio que eu esqueci o nome. Né? Acho que é Casarão. Que a gente vai ver lá. É um prédio onde tem ali na região portuária, que foi projetado pelo André Rebouças, e ele exigiu, ele era muito influente, né, na sociedade brasileira, ele exigiu do imperador que aquele prédio fosse construído sem mão de obra escrava. Quando a gente fala isso hoje, parece muito louco, né?
porque foi o primeiro prédio grande, assim, na cidade do Rio de Janeiro, construído sem mão de obra escrava. Quer dizer, as pessoas não eram pagas para trabalhar. Então, naquele prédio, era todo mundo escravizado. Naquele prédio, os operários que construíram aquilo foram pagos. Assim, foi o primeiro grande edificação da cidade, foi construída dessa forma. Acho que é importante dizer isso porque o movimento negro no Brasil sempre foi muito atuante. Desde a época do Brasil colônia, da época da escravidão, só que sempre foi muito atuante e também sempre foi muito invisibilizado, embranquecido, etc. Inclusive, há pesquisas hoje que mostram que no começo do século XX, o movimento negro brasileiro influenciou o movimento negro dos Estados Unidos. E a gente sempre pensa no movimento negro dos Estados Unidos mais forte, né? Isso e a não é bem segregação foi mais demarcada, né? mas o movimento brasileiro também foi muito atuante, sim. E conquistou as cotas, tudo isso. Tudo isso é fruto da universidade, não deu de graça. Assim, isso foi fruto dessa atuação. Tem uma cantiga de capoeira que é vou ensinar a lei para. Como é? Vou ensinar a lei para. Vou aprender a lei para ensinar meus camaradas. Alguém aqui já ouviu isso? Vou aprender a lei para ensinar meus camaradas. Porque é justamente essa ideia. Tem uma autora, Nilma Lino Gomes, que ela vai falar sobre como o movimento negro é educador, inclusive de ensinar mesmo as pessoas a estudar. Antes, quando a gente tinha a educação que ela não era democrática para todas as pessoas, tinha aquela coisa, né? As irmandades, os centros comunitários, que ajudavam as pessoas a aprender a ler, a aprender a escrever. Possivelmente na família de vocês tenham tido esse caso, né? Eu lembro de minha avó. A minha bisavó era explicadora, ela dava aula no bairro, ensinava as pessoas. Ah, tô que eu virei professora, né? Tá? Enfim, a ancestralidade explica. Mas ensinava as pessoas que não podiam ir para a escola na época. Então, você vê, em Salvador, na época, enfim, não sei quantos anos atrás, mas ela já fazia esse movimento. Minha avó não terminou, ela ginásio, né, que ela fala. Mas, enfim, o que seria o ensino médio, ela não fez, mas ela aprendeu a ler e escrever, enfim, ela tem muito orgulho disso. E quando a gente pensa nesse movimento, né, de ensinar e tal, é também a organização dos movimentos negros, de muita resistência, para que hoje eu esteja aqui falando sobre isso, né? Enfim, fazendo pós-graduação e tal. E a gente podendo contar a nossa história sobre outros olhares, né? Que não só os olhares coloniais, de apagamento dessas histórias dessas pessoas, como André Rebouças, Machado de Assis e tantos outros. E outra coisa, tá? Posso falar? Tá. Última vez. Não, eu nem cheguei na matemática ainda, tem muita coisa pra falar. Tá. Rapidinho. Essa coisa que também está ali falando do movimento eugenista. Eu acho que é muito importante a gente saber também, que acho que a gente já falou um pouco sobre isso na aula de decolonialidade, né? Que esse é um movimento muito forte no Brasil de embranquecimento biológico e cultural, né? Assim, então, havia essa coisa da miscigenação vista como um processo de embranquecimento, né? Que quando eu era criança era comum falar assim, tem que melhorar a raça. Uhum. Melhorar a raça quer dizer casar com uma pessoa mais clara, que é a próxima geração da família. Isso era uma política pública. Que eles achavam que cada vez tinha lá um projeto, isso no começo do século XX, na década de 60, seria a população toda branca, né? Isso eram políticas. Tanto que, quando acabou a escravidão, os escravizados libertários não tinham nenhum incentivo. Foram jogados à própria sorte. Né? E, quando houve o incentivo à imigração dos europeus, italiano, alemão, etc., tinha uma política pública de incentivo. Então, eles vinham aqui, recebiam dinheiro público, recebiam terra, etc. E isso fazia parte, isso não era escondido. Isso era, assim, tem atas de sessão na Câmara dos Deputados falando isso, que era uma política para tornar a população brasileira mais branca, porque abertamente a branquitude estava associada com um maior nível cultural, científico, etc. E é até essa parte, né? Então, quando a gente vai entender essas mazelas que foram mascaradas por toda essa ideia da democracia, que veio um embranquecimento, tudo isso, mas que não venceram, né? Porque hoje a gente está aqui, se a gente for ver, a maior parte da população ainda é a população negra, né? E cada vez mais, porque hoje as pessoas estão se autodeclarando, porque é autodeclaração. Antes, muita gente falava, é pardo, veio na certidão pardo, na minha certidão veio parda. Ah, é? Tá, uhum.
mas era o pardo não na classificação do negro, mas como o pardo, aquele lugar isolado, né? E aí o IBGE veio e entendeu que faz parte dessa classificação. Enfim, se apropriou disso e está fazendo mais discussão. Então, assim, quando a gente pensar no Brasil, essa situação, sensivelmente, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia, que eu falei um pouquinho atrás. Se não há racismo, a culpa pela condição, própria condição das pessoas negras, que eventualmente não fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Em países desiguais como o Brasil, a meritocracia avaliza a desigualdade, a miséria e a violência, pois dificulta a tomada de posições políticas efetivas contra a discriminação racial, especialmente por parte do poder estatal. No contexto brasileiro, o discurso da meritocracia é altamente racista, uma vez que promove a conformação ideológica dos indivíduos à desigualdade racial. Assim, essa situação resume tudo que eu falei, né? Cultural, a gente vai crescendo para aprofundar mais e ver sobre, que faz essas análises em várias áreas, pensando inclusive em economia. Mas, então, essa ideia de raça, né, e tudo isso, produzir uma normalização de quais são os fenótipos que vão estar associados ao poder e quais que não. E essa neutralidade racial, né, determina lugares sociais, poder, e o lugar que as pessoas não brancas seria, no caso, quem é não branco estaria no lugar do outro, né? Não o sujeito como parte que conta a sua história, de poder fazer determinadas coisas, enfim. Sendo somente objeto de pesquisa e intervenção social. Então, a gente vai ver até uma parte da psicologia também, né? Que tinha os manicômios e toda uma parte. Também vai falar quem eram as pessoas que eram colocadas nesse lugar, né? A gente faz um recorte racial, que eram colocados como loucos, tudo isso. Era essa é a ideia da patologia, né? Patologização. Isso, patologização. Que palavra grande. Mas, enfim. E aí, agora, para a gente pensar a matemática, né? Esse é um caderno que a gente produziu, eu e o Washington está aqui, a gente escreveu um capítulo, eu quero coisas que vocês conseguem acessar, que a gente escreveu algumas propostas para Vitor, depois eu posso também mandar o link e ele manda para vocês. Posso botar o PowerPoint? Pode botar o PowerPoint também. Para pensar uma educação matemática que seja antirracista. Então, tudo isso que eu falei, que era só a introdução, como que a gente pensa propostas que consigam pensar como que isso chega na sala de aula, de fato, para ensinar matemática, né? Conseguiram acessar? E aí, eu trouxe esses prints, que até foi quando a gente estava... Ai, passei demais. Quando a gente estava divulgando o trabalho, em um grupo de escola, um colega falou, né? Parabéns pelo trabalho e tal. Mas que quando olha para a matemática, assim, vou ler a obra com carinho e cuidado. Pensar em aspectos abordados, pois, de modo inicial, o meu cognitivo não enxerga o racismo do número 1 ou do símbolo de mais. E ainda, essa semana falava da visão do Arquimedes e do Pitágoras, na filosofia e na família. Mas talvez esteja enganado. Obrigada por compartilhar seu trabalho. Fala que esse título da obra afasta os estudantes, mais afasta do que acolhe. Ou não mesmo, cria uma boa justificativa para não gostar através da metalinguística. Sabemos que tudo que se gosta fica mais fácil o aprendizado. Em síntese, o que ele está querendo dizer? Que não existe racismo e que olha para a matemática que 1 mais 1 não parece ser racista. Então, eu acho bem interessante as coisas que a gente usa como pesquisa também, né? Mas a ideia é de entender que, quando a gente pensa, como que a matemática está colocada nesse lugar? Não é sobre dizer se determinada coisa é racista ou não, mas é entender que o racismo existe e a gente faz parte da sociedade brasileira, né? E do mundo. E como que a gente usa a matemática como esse espaço de promover o antirracismo. Entende? Então, você vê, ainda assim, tem discursos que aqui, nas entrelinhas, existe um mérito envolvido, né? Vai falar, não, se vê um caso de alguma coisa na sala, não é problema meu. Eu estou aqui para ensinar algo que Pitágoras e Arquimedes pensou. Que falar disso, dar um nome para isso, não vai ajudar os alunos a aprenderem matemática. Aí, foi uma discussão lá no grupo, mas a gente não convence ninguém, mas a gente faz o nosso trabalho. E aí a gente trouxe o trabalho que a gente escreveu, eu e o Washington, é pensar uma abordagem antirracista através de gráficos e tabelas. Então, trazer uma proposta para pegar dados estatísticos e fazer essa discussão. Quando a gente traz o recorte racial, né, o recorte de gênero também. Quem são as pessoas que ocupam determinados lugares? Então, dados sobre mercado de trabalho, salário. A gente tem um instituto que eu conheci recentemente, que é o CEDRA, o nome.
tem essa reunião de dados, inclusive, tipo, do IBGE, Agência Locomotiva, eles fizeram uma reunião de vários dados que tocam raça. E aí fazem uma análise sobre isso, para falar, olha, aqui a gente precisa de ter orçamento e políticas públicas para essa área que ainda está desigual. Enfim, faz uma análise disso. Mas tem outros trabalhos também que vão trazer essa aplicação para pensar. E eu deixo aqui como referência para vocês verem com calma. Tem a ideia de jogos africanos também, tem envolvendo geometria, enfim, experiência essa daqui da Igreja Nossa Senhora do Rosário em Cuiabá, que a gente pode estar trazendo para a aula. Tem outros aqui também. Eu vou só avançar um pouquinho, porque o Ivanildo vai falar ainda. Mas, quando a gente pensa, né? Chegando na educação referenciada, pensando na matemática. Quando a gente pensa a ideia neutra da matemática, junto com essa ideia de mito da democracia racial no Brasil, significa dizer o quê? Que a gente não precisa de falar de nada disso, né? Então, porque a matemática é neutra, não entra em nada, e não tem racismo no Brasil, então a matemática vai lá, dá uma aula de função, vou falar de função afim, vou falar de função quadrática, não preciso falar dessas questões. Se vê um estudante xingando o outro na sala, não vou falar nada, porque é o problema deles, eles estão brigando. Enfim, mas na verdade, não é bem assim, né? Vale, como assim? Eu acho que é contraditório a ideia da matemática racista, no caso, assim, a matemática como instrumento, ela foi inúmeras vezes usada a propósito do racismo. Inspira, vontade, de pedaços, né? Então, se ela foi usada para isso, ela com certeza vai ser usada para outra. Isso vai também. Olha, realmente não deu sem interpretação. Não faz sentido, né? Sim. Tem até aquele filme que saiu recentemente, né? Que fala das guerras. Fala da. Não é Chopin? Como é? Oppenheimer, que fala um pouco disso, né? De como foi atuado na guerra, né? Assim, da intencionalidade. De como a matemática e os dados científicos foram utilizados para fazer essa dominação, né? Então, assim, toda essa questão. E na época eles falavam, os cientistas envolvidos nisso, eles falavam assim, a gente só faz a pesquisa. Quem usa são os políticos, mas não é verdade. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo para aquele que era a ciência sendo usada. Então, ciência não é neutra politicamente. Então, o livro da Tatiana que fala isso. Ou esse de Marte? Acho que é. Dia em que voltarmos de Marte. Voltamos de Marte, E dá um outro pano, né? Eu lembro também da pesquisa do Ivo, que vai falar do negacionismo, como nega essas coisas que a gente viu na pandemia, essa briga, né? Não, a vacina, não vacina, tem gente morrendo, estão dizendo que não tem gente morrendo. Enfim, estão inventando dados aí o tempo todo tentando fazer esse controle. Então, sempre é uma intenção. E aqui, quando a gente pensa, né, nesse lugar da matemática, voltando para a questão racial, entender que a gente tem uma legislação que vai falar sobre a obrigatoriedade, então, deixa aquele vermelho aqui, sobre ensino. Então, não quero falar sobre isso, o professor de história vai falar. Não, a gente tem obrigatoriedade para todas as disciplinas. Então, por que não? Por exemplo, tem um material, já usei em algumas aulas. Vou dar uma aula de função quadrática, posso relacionar com o samba, tem aquele arco de parábola que tem lá do sambódromo. Por que eu não trago isso? Vou chamar os estudantes. Vou falar de geometria espacial, vou trazer instrumentos que podem ser utilizados também, vou falar dessas formas geométricas. Vou estar falando ali próxima do contexto do cotidiano, da cultura local. Enfim, vou falar, tem um material, uma professora que fala, né, do estudo de tranças de cabelo, que dá para falar de matemática. Não sei se já ouviram falar, do Anne Benton. E aí dá para relacionar com várias coisas também. Uma legal, que era relacionada a triângulos, só que era do capoeirista. Aí ele ia pegando um determinado ângulo, e acaba bem legal. Legal. É um trabalho? Era uma questão assim, jogada na internet, no vídeo. É legal, porque você tem meio que ali. Sim. Tem várias possibilidades, né? Ivanildo vai falar também daqui a pouco mais coisas. Mas eu acho que quando a pessoa fala assim, não sei sobre, não vou falar sobre, só assim, a gente tem uma lei que é obrigatória e cada vez mais está sendo tensionado. Não, mas isso não é o que eu ficar no Uhum. Muitos anos atrás.
uma professora que fazia trabalhos de arte em diversas culturas. A psicologia grega, cultura africana, egípcia, tem diversas, e existia, agora ela tinha essa maior flexibilidade, você não fala muito, Uhum. mas existia muita resistência dos alunos de família evangélica. Esses trabalhos vocês ficam com isso. Porque há também essa resistência, digamos assim, colonizadora. Né? Sim. Em alguns lugares acaba sendo um pouco delicado, né? Porque é isso, as escolas que são religiosas e tal. Mas quando a gente vai falar, o Brasil é um país laico, parte daí. A gente tem as legislações que garantem o nosso lugar de produção, né? Tipo, eu vou apresentar determinado conteúdo na escola porque está garantido na legislação. Igual eu vi que teve alguma escola que estava reclamando, os pais estavam reclamando que estavam usando um livro. Qual foi aquele livro que reclamaram? E aí deu a maior polêmica, foi parar na internet. Era um livro que falava de cultura afro-brasileira. Avesso da pele. Isso, foi o Avesso da Pele. Quem tá falando? Ivanildo? Peraí. Laércio. Ah, Laércio. Pode falar, Laércio. Conta pra gente. Deixa eu falar. Foi o livro do Ivanildo, Avesso da Pele, que tem um momento na onde Ivanildo vai falar sobre como que o corpo do homem masculino é hipersexualizado. E essa hipersexualização, né, a diretora achou que era demais para as crianças, então ela tirou da escola, né? Teve todo esse rolê. Sim. Foi aonde? Eu não sei se foi como. Agora eu não lembro, em qual estado do Sul? Eu Agora eu também não não lembro. lembro. Foi. Mas, enfim, então, assim, existe, em alguns lugares, isso acaba sendo delicado. Mas, se a gente pensa, existe uma legislação que é para falar sobre isso. E assim como a gente vai lá, tem escolas que vão falar de Jesus, vão falar de Deus, enfim. Por que não uma escola pode falar, por que não trazer sobre orixás como, né, até os mitos, como um mito, ou como um exemplo de uma história também que faz parte da cultura de determinadas pessoas que têm essa religião. E aí eu, pelo menos como professora, tento trabalhar muito no lugar de respeito. Assim como você tem aquilo que você vai acreditar e vai estar dentro da sua casa, existem outras pessoas que têm outras crenças e vão estar com aquela outra crença na casa dela também. E a gente, enquanto sociedade, enquanto ser humano, a gente precisa respeitar. Eu não posso impor aquilo que eu acredito para você, assim como você também não. Nossa, teve uma vez que o aluno levou a Bíblia para me mostrar na escola. Foi para falar que tinha. Eu entendi, porque ele ficou muito revoltado, porque ele cresceu em um ambiente que falava sobre que o homem, a mulher tem que ser. Era uma igreja bem conservadora, que a mulher tinha determinado lugar na sociedade, não podia fazer determinadas coisas. Foi em Salvador. E ele foi e levou uma criança de 6º ano. Eu fiquei chocada, mas eu conversei com ele. Falei, eu entendo, mas aqui a gente está falando de respeito. E aqui eu não vou admitir determinados comportamentos na sala de aula. Enfim, não teve outros problemas, mas eu poderia ter tido, porque é isso, a gente acaba se expondo, né? Mas, de novo, assim, eu volto a falar, a gente está garantido pelas leis. Então, assim, como que você não vai fazer o seu trabalho? A família vai reclamar e vai falar, mas a gente tem uma lei que vai falar, eu tenho que falar, eu tenho que desenvolver o conteúdo de identidade racial e de pertencimento de diversas pessoas. Como que essas pessoas vão ser excluídas e deixadas de fora? Tipo, a matemática só vai cumprir isso? Tudo bem, tem lugar que vai estar lá ensinando a matemática para fazer concurso ou para fazer pré-militar. Mas por que eu não posso trazer um exemplo que vai estar lá, eu vou falar de triângulos, cálculos de triângulo, e eu pego um recorte de uma fantasia de carnaval, enfim, de alguma coisa. Tipo, não necessariamente eu estou trazendo algo que eu vou ter... Aí a gente vai ver o lugar que a gente está pisando, né? Tipo, eu vou botar uma imagem de determinada coisa. Aqui nessa escola eu posso, em outra não. Mas o que eu posso trazer de elemento aqui? Eu não vou fazer discussão, mas quem precisa se enxergar nesse lugar vai ver. Entende? Então, assim, tem alguns estudantes que precisava olhar para isso dessa forma, precisava ver lá um instrumento para falar, nossa, a aula de matemática é legal também. Então, assim, às vezes tem gente que vai se incomodar, você vai levar um outro exemplo, enfim. Então, assim, a gente vai aos pouquinhos avançando as barreiras com o que dá, né? Lógico que não é para ninguém perder o emprego. Mas também não fazer nada, se isentar, a gente também está escolhendo um posicionamento. Sempre é uma escolha. Estratégias. Assim, é claro que a opção
a sonegação do trabalho com a prática. Mas as estratégias que são utilizadas. É um pouco disso que eu falei. E aí, e também eu acho que ajuda muito quando a gente. Quer falar? Ele está aqui se esforçando. Você que você quer falar, Fábio? Depois eu Tá. volto. Não, sim, eu ia até lembrar, pegando isso também que você falou, que não sei se você lembra, semana passada, que o Alan falou aqui, semana passada, principalmente falei isso. Ah, o Washington falou. Tá. Então, que ele mostrou um exemplo assim, de um desenho representando as estrelas, né? Porque ele é astrofísico, representando assim, o céu e tal, feita num livro de astronomia, e uma cerâmica, que também de um povo, não me lembro de onde lá, que também representa um modelo cosmológico, né? Assim, e um deles é legitimado e o outro não, né? Isso tem a ver com o que Tamires falou, que porque certas referências culturais são consideradas legítimas para usar na escola e outras não. Então, por que não usa a parábola lá do Sambódromo? Isso aí, as pessoas vão achar, mas usa outras, são sempre, quase sempre referência branca. E, historicamente, também isso aconteceu. Muitas coisas que foram descobertas, assim, que são atribuídas a pessoas brancas europeias, já eram conhecidas de outros povos muito antes disso. Aí até recomendo o livro de Bárbara Carini, né, que tem um livro... Esse daqui é dela, História Preta das Coisas. É esse mesmo. É esse livro aí. Cadê? Ah, tá ali. É. História Preta das Coisas, esse livro da Bárbara Carini, que é uma professora da Universidade Federal da Bahia, ela conta exatamente isso, só que ela é de química. Então, ela traz mais exemplos de física e de química, de coisas que são atribuídas. Falo também, né? Esse livro é fininho, assim, acho que dá para ler, vale a pena comprar. E ela fala vários exemplos ao longo da história de coisas assim, descobertas que foram atribuídas a pessoas europeias, e depois se descobriu que muito tempo antes outros povos africanos, Oriente Médio, etc., já conheciam. História preta das coisas. E também, quando a gente pensa na matemática, eu gosto muito desse exemplo que eu vou falar agora. Por exemplo, se a gente pensa em geometrias euclidianas e não euclidianas. Já ouviram falar em geometrias não euclidianas? A gente fala, geometrias euclidianas. Por 2 pontos só passa uma reta. Aí quando você vai para o espaço e outras dimensões, isso não faz sentido. Então, a gente pensa a matemática muito como pronto e acabado em determinada situação, né? Mas esses teoremas, essas demonstrações, elas fazem sentido e hoje a gente usa e estuda essas coisas porque elas foram estruturadas para funcionar dessa forma. Se a gente for para outros lugares, outros exemplos, a gente vai ter outras definições, eu teria outras matemáticas, né? Então, assim, eu teria outra continuidade. Esse exemplo, esse teorema vai ser usado para resolver um outro problema. Se eu colocar aqui igual a 0, se eu mudar, se eu colocar igual a 1, o que vai acontecer? No cálculo a gente faz muito isso, né? Se eu for para o cálculo de várias variáveis. Se a gente for mudando os axiomas, mudando as hipóteses, a gente vai chegar em determinadas demonstrações e resultados. Então, se a gente pensa na matemática como essa organização que veio lá, tipo, antes disso, né, da Grécia, falam-se muito da matemática que foi formalizada nesse momento, enfim. E hoje a gente estuda e reproduz muito isso, mas hoje a matemática ela é utilizada e potencializada para outras coisas, tipo ciência da computação, várias outras aplicações. Mas tem uma história que é construída, uma narrativa também, né? Que é colocada como superior em vez de outras. E se a gente entende que tiveram outros povos produzindo conhecimento, como no Egito, né? Que o Egito também é colocado como lugar branco, mas não é. É no continente africano. Tem gente, você fala isso na escola, os estudantes ficam chocados. Tipo, meu Deus, o Egito fica no continente africano? Sim. Então, assim, por que a gente não traz também essas narrativas para poder complementar o ensino como referência? Então, assim, às vezes a gente precisa mudar a nossa cabeça para poder conseguir chegar na escola, falar disso também. Aí tá, né? Por que a gente fala de... tem gente que vai falar, adoro chegar na escola e falar,
a fofoca de corredor diz que Pitágoras nem existiu. Os alunos ficam chocados. Mas não tem isso. Então, assim, Pitágoras pode ter feito e tal, que veio da Grécia e tal. Aí você vai trazer um exemplo de uma pessoa no continente africano pode ter sido feito. Falar das pirâmides lá, levar esses exemplos. Porque foi lá e os negros não poderiam ter feito isso. Então, assim, como que a gente conduz também essas coisas, entende? Aquilo que é colocado como algo incrível e aquilo que não é colocado como algo incrível e saber. Então, enfim. E aí, essa pensando nessa narrativa histórica também não é incidental, não é assim, por acaso a gente só conhece. Isso aí era um projeto mesmo da Europa, na época da colonização, se apresentar como berço da humanidade. Para isso foi necessário esconder tudo que foi produzido em outros lugares. Sim. E aí até o gancho com essa autora, que é a Chimamanda, que ela vai falar desse perigo de uma história única, vocês já ouviram falar, que é justamente essas narrativas e histórias que são colocadas como únicas, né? Então ela é nigeriana e ela fala que ela foi estudar nos Estados Unidos e achavam que ela ouvia só, ela veio de uma tribo, que ela não falava inglês, que ela só, enfim, era só aquela determinada coisa. E quando conheceram ela, viu que ela tinha uma potencialidade de muitas coisas. Então, às vezes, a gente tem a história do negro, né? E todos esses conhecimentos colocados como algo ruim só. Então, assim, romper com essa história única e pensar nas possibilidades, inclusive de ajudar nossos alunos a construir a história deles, é algo que é romper com esse perigo da história única mesmo. Assim. Então, quando a gente pensa na matemática, por que não levar outros elementos, como ele falou, né? Que não necessariamente seja só da Europa, mas outros, às vezes como curiosidade, ou às vezes como parte de aula mesmo. Assim. Outras possibilidades. Aqui é um pouco sobre a minha pesquisa, mas eu vou avançar, porque... E aí eu trouxe esses outros autores que são importantes, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Abdias do Nascimento, que a gente consegue ver e aprender um pouco mais sobre, né? E tudo isso, para fechar de verdade agora, que a pessoa fala, não quero saber sobre isso, cultura africana e tal. Mas eu trouxe exemplo de 2 concursos recentes que, na banca, esse daqui foi do Cefet Minas, que tinha lá uma parte da prova que era conhecimento sobre educação para as relações étnico-raciais. Então, assim, minimamente, se tudo que eu falei, a pessoa falar, isso não é importante, não precisa saber sobre. Minimamente, hoje, cada vez mais, para fazer as provas, concursos, trabalhar em determinados lugares, a gente precisa saber sobre essas coisas. Então, eu trouxe esse exemplo. Na Secretaria de Educação da Bahia também caiu. Tinha lá um tema que era noções de igualdade racial e de gênero. Foi um dos temas que caiu na prova. Então, assim, cada vez mais o ciclo está fechando, né? Quem não quer falar sobre vai ter que saber sobre. Enfim, obrigada. Espero ter trazido reflexões, provocações para ajudar, né? A gente continua, né? Ivanildo vai falar agora, mas depois eu... A gente vai fazer um intervalo agora. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa antes do intervalo? Algum comentário? Quando eu estudei só sobre a bastante a parte do que ele fala que a educação ela privilegia, né, as classes dominantes. Uhum. Né? Inclusive, tem alguns termos que são utilizados, a forma que o conhecimento é passado, sempre privilegiando aquele capital social que aquelas elites já trazem. Todo esse movimento traz justamente eu vejo aí bastante porque vai trazer esses elementos para as classes. Sim. Trazer uma educação de forma que se compreende. E como as classes dominantes estão atentas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer sobre algumas escolas que estão na Barra da Tijuca, vamos falar do Rio de Janeiro, e como estão estudando sobre racismo, promovendo várias coisas na escola e aí você pensa, por que querem se tornar pessoas antirracistas? Talvez, mas talvez para continuar reforçando certas estruturas, né? Que assim, muda, né? Mudam-se as pessoas, mas o jogo continua. Então, por isso que a gente que está formando estudantes, sobretudo na periferia, em determinados lugares, você fala, não, você vai sim ocupar determinados lugares, você pode também fazer matemática, fazer física, ser médico, enfim. Vai ser difícil? Possivelmente. Vai ter racismo? Possivelmente. Mas a gente está continuando. A roda está girando e uma hora a gente vai estar, pelo menos, tensionando, assim, né? Então, valeu, gente. A gente volta Que horas? 8h10, beleza?
que avisar o pessoal aqui, né? Bonito, espera. Dá para ouvir. Para. 8h10, né? Combinado. 8h10. 8h10. 8h10, tá bom? Tá bom. É que Combinado. o pessoal. É porque fecha o restaurante universitário aqui, o pessoal. Ah, Deixa eu parar aqui.